A Organização Mundial de Saúde fez um alerta falando a respeito da resistência antimicrobiana, ou seja, quando os micro-organismos deixam de ser suscetíveis aos medicamentos existentes. E é uma das 10 principais ameaças à saúde pública ao redor do planeta. Veja a importância da comunicação da Organização Mundial de Saúde. Pedimos aqui a doutora Carla Kobayashi, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês, para conversar conosco. Doutora Carla, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Doutora Carla, essa resistência é porque esses micro-organismos se adaptaram ou porque o uso do medicamento fez com que eles se fortalecessem? Mas qual é a explicação para um leigo como eu para poder entender isso? Perfeito. Então, primeiro, parabenizar a sua matéria, né, porque a gente está na Semana Mundial de Conscientização do Uso Racional de Antibióticos. Então, como você mesmo destacou no início, a gente tem aí uma preocupação da OMS, é uma das causas aí de morte, né, no mundo. Então, mais de 1 milhão, responsável por mais de 1 milhão de óbitos no mundo inteiro. E quando a gente fala em resistência, né, nessa resistência antimicrobiana, a gente está falando que os micro-organismos, eles desenvolvem essa resistência principalmente pelo uso inadequado e o uso excessivo desses antimicrobianos, né? Seja os antibióticos, os antifúngicos. Então, a partir do momento que a gente usa de forma inadequada e excessiva, ou seja, quando não há necessidade do seu uso, a gente acaba aumentando aí o potencial das bactérias, dos fungos fazerem resistência a essas medicações. Doutora Carla, para comprar um antibiótico hoje na farmácia tem que levar a receita e ainda preencher um pequeno cadastro, carimba lá na receita, etc, etc, né? Isso melhorou? Isso selecionou melhor a venda do antibiótico no Brasil? Sim, existe toda uma tentativa, né, da gente fazer o maior controle possível desse uso de antibiótico, não só, quando a gente fala de resistência, a gente pensa que é só o uso do antibiótico dentro do hospital, e na verdade é em todo o cenário, né, é no hospital ou também na casa, né, nas casas, no uso domiciliar, quando a gente tem, por exemplo, um uso por conta própria, né, então a pessoa acaba comprando, tendo a facilidade de comprar, a gente sabe que existe uma tentativa de aumentar esse controle com a receita, uma receita ali com todos os dados daquele paciente, né? Mas a gente sabe que ainda existem locais em que a pessoa tem acesso, né, a esses medicamentos que deveriam ser controlados, né? E eles têm acesso e fazem uso indiscriminado, né? Então, a gente sabe que ainda existe, mas que tem uma tentativa aí dos órgãos regulatórios de aumentar esse controle para que restrinja esse uso também dos antimicrobianos, não só no cenário hospitalar, mas também no cenário dos domicílios, né, das casas. Doutora Carla, os centros de pesquisas públicos ou mesmo laboratórios privados, eles continuam pesquisa para novos medicamentos, novos antibióticos que possam solucionar essa questão, principalmente em relação, por exemplo, aos bebês? Eles continuam, só que a gente sabe que a velocidade com que a gente tem a tecnologia para desenvolvimento de novos medicamentos, ela é muito menor do que a velocidade com que as bactérias, os fungos conseguem fazer resistência, né? Então, eles conseguem aí transmitir as resistências de uma bactéria para outra, desenvolvimento de novas formas, né, de resistência. Então, acaba que a velocidade com que a gente tem de produção de medicamento é muito menor do que a velocidade dessa resistência nos antimicrobianos, né, que está crescendo. Então, por isso dessa disparidade, por isso dessa preocupação. Para as crianças, para os recém-nascidos, é ainda mais preocupante essa questão, né, por 2 fatores. O primeiro é que eles já desenvolvem quadros graves, então a gente já tem quadros de sepse neonatal, quadros de meningite, de pneumonia, que já tem uma gravidade absurda, e quando a gente associa isso aos agentes com multiresistência, né, a gente aumenta muito aí de óbitos, de mau prognóstico. E o segundo fator é que não são todos os antibióticos, os antimicrobianos que a gente pode utilizar em recém-nascidos em crianças, né? A gente tem um número muito restrito, principalmente pela questão de toxicidade. Então, a gente sabe que existe um efeito adverso do uso de medicamentos, né? E
esse efeito ele é muito maior em crianças, em recém-nascidos. Então, não são todas as medicações, não são todos os antimicrobianos que têm aprovação e liberação para uso nessa população. Perfeito. Doutora Carla, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigada, Heródoto. Eu agradeço a doutora Carla Kobayashi, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Olha, vou tomar então bastante cuidado, né? Eu acho que mais do que nunca a responsabilidade, primeiro é nossa, mas não posso comprar se não tiver receita. A segunda responsabilidade é do médico. Se o médico receita antibiótico, eu estou confiando que agora precisa tomar cuidado, como ela acabou de falar agora há pouquinho.